Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Eu me chamo Wilson do Nascimento, eu sou professor do componente de Geografia e eu vou dar continuidade às aulas desta unidade curricular comum intitulada Interculturalidade e Diversidade Amazônica. Vamos verificar qual o objeto de conhecimento da nossa aula. Esta é a aula de número 8 e ela tem como objeto de conhecimento movimentos sociais. Detalhamento desse objeto de conhecimento, o que são os movimentos sociais. Feita a apresentação do objeto de conhecimento, vamos dar início à nossa aula. Nesta aula, nós vamos falar de movimentos sociais. Vamos compreender a importância dos movimentos sociais na luta pelos direitos, vamos compreender também o que significa, o que é um movimento social, vamos compreender também acerca das características que compõem ali um movimento social, vamos tratar também de como se deu esse movimento social aqui no Brasil, entender também quais foram e quais são os principais movimentos sociais que nós temos aqui no Brasil, e por fim, vai buscar compreender os movimentos sociais num contexto que a gente tem de rede social, onde a gente tem esses espaços, esses novos espaços que facilitam ali a mobilização, a organização das pessoas para lutar em prol dos seus direitos ou daquilo que eles acham que é mais correto, certo? Mas vamos por partes e primeiramente vamos entender o que é um movimento social. Acompanhe comigo. Bem, a gente pode definir o movimento social como sendo ações coletivas mantidas por grupos organizados da sociedade que visam lutar por alguma causa social, tá bom? Então, basicamente, a gente pode entender os movimentos sociais como grupos organizados, né, da sociedade que querem ali lutar por uma causa normalmente relacionadas, à questão do direito. Em geral, o grito levantado por esses movimentos sociais, eles representam ali a voz de pessoas excluídas do processo democrático, que buscam ocupar os espaços de direitos da nossa sociedade, tá bom? Embora essa seja uma realidade predominante, tá? A gente também não pode entender o movimento social somente como um movimento de pessoas de esquerda, como a gente fala, ou da classe trabalhadora, tá? A gente vai ver no decorrer dessa aula que existem alguns movimentos que eles existem ali para manter o status quo, para manter a realidade que a gente tem, que normalmente beneficia ali um grupo específico dentro da sociedade, tá certo? Bem, dando continuidade, nós vamos falar um pouco sobre o que é necessário para a gente formar ali um movimento social. Então, nós temos alguns pontos que são importantes para a gente entender ali o que a gente precisa para começar ali um movimento social, certo? Bem, destaco para vocês que o movimento social ele precisa ali de uma causa. Então, a gente vai ter que escolher uma causa pela qual a gente vai lutar. Você, um grupo de pessoas, vão precisar ali pensar em uma causa. Normalmente, essas causas elas surgem, tá bom? E a gente acaba abraçando. Uma ideologia. E a palavra ideologia está relacionada à questão da ideia, tá? De um conjunto de ideias, e esse conjunto de ideias, eles irão nortear ali a formação, né, fundamentar, na realidade, esse movimento social, tá bom? Pessoas também engajadas. E essas pessoas engajadas, elas têm normalmente que pertencer àquela causa, né? Tem que ser uma causa que ela queira lutar, ou então apoiar, por exemplo. Mas esse apoio não pode ser ali um apoio com outros interesses. É muito comum alguns segmentos, por exemplo, da política, se apropriarem das bandeiras de algumas comunidades para querer, obviamente, tirar proveito, tirar vantagem dessa situação. E a gente tem que observar também essas questões, tá bom? Precisa também de um projeto, tá? Que irá dizer qual será a proposta desse movimento social e também os objetivos que eles esperam alcançar a partir dessa luta. Tem que ter também uma organização interna, tá? O movimento social é algo organizado e que vai ocorrer ao longo do tempo, tá certo? Então, normalmente, o movimento social ele dura um pouco mais de tempo. A luta, essa luta pode demorar décadas e seguir ali sendo uma pauta da sociedade até que ela seja resolvida, tá? E eu aproveito esse momento também para a gente diferenciar um protesto de um movimento social, certo? O protesto é algo que você faz pontualmente,
tá bom? E o movimento social, como eu falei para vocês, eles precisam de uma organização maior. Ele precisa, desses elementos que eu acabei de trazer aqui para vocês, como uma causa, uma ideologia, tá bom? Um projeto. Um protesto é algo pontual que você decide fazer juntamente com outros membros da sociedade. Um exemplo, abrir um buraco na rua da sua casa. Ninguém foi lá consertar, o poder público não foi lá. E aí, as pessoas que moram na rua da sua casa, elas decidem ali chamar a atenção do poder público, fazendo um protesto, chamando a imprensa, por exemplo. Isso é um protesto, tá bom? O movimento social, ele vai além disso, ele demora mais, ele pode durar ali décadas. Ele dura, na realidade, até o momento em que a gente tem aquela pauta ali solucionada, tá bom? Bem, a gente pode tratar também da classificação dos movimentos sociais. Acompanhe comigo como a gente pode fazer essa classificação. Bem, os movimentos sociais, eles podem ser classificados em organizações não governamentais, tá bom? Um exemplo, a gente tem a ONGs, a gente pode ter movimentos sociais ligados ao movimento, por exemplo, do campo, das pessoas que vivem no campo ali, movimento de classes que envolve ali os trabalhadores de uma forma geral, né, os operários, por assim dizer, movimentos reivindicatórios e também os movimentos políticos. Então, essas são as principais classificações em relação aos movimentos sociais, certo? Outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é que a gente pode fazer também caracterizar, na realidade, esses movimentos sociais. Determinar ali algumas características desses movimentos sociais. E aí a gente começa com os movimentos redistribuidores. Nesses movimentos, tá, turma, o movimento social ele foca ali numa ação, em uma exigência de questões mais imediatas, na realidade. Então, o foco é resolver algo que é mais prioritário, é mais imediato. Um exemplo, professor, direito ao voto, por exemplo, é uma causa imediata, direito à terra, quer seja de populações indígenas, dos trabalhadores rurais do campo, por exemplo. Então, é algo mais imediato, tá bom? A gente tem também os movimentos de reconhecimento, tá? A gente viu ali os movimentos redistribuidores e agora a gente vai ver os movimentos de reconhecimento. Então, eles visam ali lutar para mudar ali a cultura de uma determinada sociedade, tá bom? Então, ele combate algo que não é tão concreto como querer, por exemplo, a redistribuição de terra do nosso país. Então, essas lutas estão relacionadas ao preconceito, à questão da discriminação racial, sexual, dentre outros, tá bom? E a gente tem os movimentos bivalentes. O que são esses movimentos bivalentes, professor? São aqueles movimentos que combinam características dos movimentos redistribuidores e também dos movimentos de reconhecimento, tá certo? Cite um exemplo, professor. As populações indígenas, os povos indígenas. Eles lutam para ter o direito à demarcação das suas terras, tá bom? Das terras indígenas, e eles lutam também pelos respeitos às tradições e às culturas dos seus povos, tá bom? Então, eles acabam sendo um movimento bivalente por reunir as características dos dois movimentos anteriores que eu citei para vocês. Certinho? Deu para compreender? Dando continuidade, a gente vai falar dos tipos de movimentos sociais. E aí, quando a gente fala de tipos de movimentos sociais, é mais uma vez importante eu reforçar com vocês que é necessário a gente desconstruir a ideia de que movimentos sociais é algo de esquerda ou é algo da classe trabalhadora, por assim dizer. E não é verdade, tá, turma? Aqui nesses tipos de movimentos sociais, a gente vai ver que alguns movimentos eles buscam manter o status quo, eles buscam manter a realidade que a gente tem estabelecida. Um exemplo, os movimentos sociais conservadores. O que eles querem ali, professor? Querem mudar alguma coisa? Não. Querem manter a realidade tal como ela é, tá bom? Eles querem manter a estrutura social que a gente tem, certo? Normalmente, quem realiza esses movimentos são as pessoas que já são beneficiadas dentro dessa estrutura social. Então, eles não querem a mudança, tá bom? E para eles a mudança não é interessante. Então, a gente tem esse tipo de movimento social para manter o status quo, a realidade que se tem, a estrutura social que a gente tem. Tudo bem? Temos também os movimentos considerados reformistas. Quais são esses movimentos, professor? Bem, a principal característica desses movimentos reformistas é o desejo ali de alterar um aspecto específico da sociedade. Então, a ideia não é mudar tudo, é mudar um aspecto. Um exemplo, as mulheres. As mulheres lutam por igualdade de gênero, né? Então, elas querem mudar um ponto específico dentro da sociedade. Elas não querem mudar o regime político, elas não querem mudar
tudo, elas querem mudar essas questões relacionadas à questão da igualdade de gênero, né, isso, da segurança delas, dentre outros aspectos. Consegue perceber? O movimento negro também é algo pontual, eles querem mudar a questão de como está se dando as políticas voltadas, por exemplo, à população negra, tá certo? Eles querem mudar, desconstruir, acabar com o racismo estrutural, então são pontos específicos. E a gente tem também os movimentos revolucionários. Esses movimentos, turma, eles querem romper com a ordem que você tem nesse momento, tá? Eles querem romper com a estrutura de organização social. Então, eles querem derrubar tudo e construir uma nova sociedade organizada em uma nova estrutura social, tá bom? Bem, um exemplo desse tipo de movimento, eu posso falar para vocês da Revolução Francesa. A Revolução Francesa derrubou um Estado absolutista, tá certo? E encaminhou a França para uma outra perspectiva, tá? Para uma outra forma, por exemplo, de governo político, tá? Uma outra forma de governo, uma outra forma de fazer também a política dentro daquele território. Então, a Revolução Francesa, reforçando aqui, a Revolução Francesa foi um desses movimentos ali que rompeu com a estrutura social que se tinha até aquele momento, certo? Deu para compreender as características mais gerais dos movimentos sociais? Bem, compreendido essas questões, a gente vai tratar de apontar aqui quais são os principais movimentos sociais existentes aqui no Brasil e também o momento em que esses movimentos sociais eles começam a ganhar força. Acompanhem comigo. Bem, no Brasil, os movimentos sociais eles ganham força lá na década de 70. Professor, antes não havia movimento social? Havia, tá, turma? Eu estou dizendo aqui que eles ganham força a partir da década de 70, tá? É aqui que as coisas começam a ficar mais interessantes, por assim dizer. Dando continuidade. O movimento estudantil ele pode ser destacado, pois nessa época grandes manifestações foram organizadas ali pelos estudantes, como por exemplo a passeata dos 100 mil, perdão, 100 mil, tá? Turma, quero destacar para vocês a importância dos estudantes nessas mudanças sociais que a gente tem através dos movimentos sociais. Vocês serão o futuro da nossa sociedade, vocês estarão ocupando os postos de trabalho mais à frente. Então, é importante a gente ter em mente que da importância que é essa consciência de vocês em relação aos movimentos sociais, também as lutas por direitos, certo? Dando continuidade. A gente tem alguns movimentos sociais aqui no Brasil que são importantes, já citei um. Temos também o período das diretas já, o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. A gente tem também movimentos importantes que vão surgindo ali na década de 80, em função de toda a revolução que estava acontecendo, de toda a luta que estava acontecendo para restabelecer o regime democrático. A gente tem o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a gente tem também o Movimento dos Trabalhadores Sem Tetos. Então, a gente tem movimentos importantes dentro desse contexto ali que envolve a década de 70, a década de 80 e também a década de 90, tá certo? Dando continuidade, a gente vai ver agora que alguns movimentos que a gente tem aqui no Brasil, tá bom? Que são importantes para a gente compreender um pouco como se deu, como esses movimentos sociais aqui no Brasil eles aconteceram, tá bom? Eu vou citar apenas alguns, não são todos, mas são importantes, tá bom? A gente tem o movimento das diretas já, que eu já falei para vocês mais ou menos o que é, e vou reforçar aqui. O movimento diretas já, ele surgiu ali na década de 80, em resposta ali ao regime militar, tá certo? Então, a ideia era lutar para a gente restabelecer o regime democrático aqui no nosso país. Ele lutava ali pela realização de eleições diretas para a presidência da República, certo? E o ápice desse movimento foi em 1984, com grandes manifestações espalhadas ali por várias cidades aqui no nosso país, tá bom? Ele contribuiu ali para a redemocratização do nosso país, tá bom? E pôs fim ali às eleições indiretas que nós tínhamos, tá? O último presidente eleito de forma indireta foi o Tancredo Neves, tá? Que infelizmente não chegou a assumir o cargo para o qual foi eleito, mas ele foi o último presidente, que foi eleito ali de forma indireta e a partir daí a gente tem eleições diretas, tá bom? Bem, fortaleceu ali a questão do engajamento da população brasileira quando o assunto é as questões políticas dentro do nosso país. A população passou a participar
mais, certo? Bem, um outro movimento importante que a gente tem, que surge ali na década de 80 também, é o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, tá bom? Ele foi criado no ano de 1984, mas ele teve um antecessor ali, tá bom? Nós tínhamos as ligas camponesas antes do golpe militar de 64, tá? E esse movimento ele foi sendo ali desarticulado em função da conjuntura política que a gente vivia. E aí, em 84, surge ali o MST, tá bom? Como um movimento que vai lutar pelos direitos dos trabalhadores do campo. Em especial, o direito à terra, particularmente, tá bom? Então, o MST ele vai lutar ali pela redistribuição das terras através da chamada reforma agrária. E essas terras devem ir, né, para os pequenos agricultores e também para os trabalhadores rurais que não têm terra, tá bom? Ele utiliza a ocupação de terras e protestos para pressionar ali o governo. Então, basicamente, eles ocupam ali as propriedades para ganharem visibilidade, para fazer uma pressão diante do governo central para que as suas demandas sejam atendidas. Isso é muito questionado, inclusive, é uma pauta muito sensível dentro do movimento, tá bom? O MST ele promove ali a educação dos seus membros, tá bom? Bem como a sua formação política, e isso é um elemento importante, um ponto positivo dentro desse movimento, tá bom? Enfrenta controvérsias, conforme eu já disse para vocês, isso porque tem muitas críticas em relação à forma como isso é feita, tá? A forma como eles fazem para ter essa atenção, como, por exemplo, ocupar as fazendas, ocupar as propriedades, isso acaba, obviamente, criando uma tensão muito grande entre o movimento e alguns segmentos da sociedade. Tudo bem? Dando continuidade. A gente tem também os movimentos sociais contemporâneos, tá certo? E, professor, o que são esses movimentos sociais contemporâneos? Bem, a gente considera movimentos sociais contemporâneos os movimentos que vão surgir ou que vão prosseguir a partir da década de 60. Década de 50, década de 60, basicamente, tá bom? Isso porque, turma, na década de 50, a gente tem a ruptura do paradigma marxista, que colocava os movimentos sociais como basicamente os movimentos de luta de classe, tá bom? Então, a partir desse momento, a gente vai ter uma certa mudança dentro dessa estrutura. Entra também, para além das questões relacionadas à luta de classes, entra também a questão mais cultural. Então, a gente vai ter alguns movimentos se voltando mais para a questão de mudança, por exemplo, nas questões culturais que envolvem a nossa sociedade, tá certo? Então, a partir daí, esses movimentos eles são chamados de novos movimentos sociais ou movimentos sociais contemporâneos. O que muda, professor? Muda um pouco o foco, por assim dizer, tá bom? Então, a luta vai se direcionar mais à luta por alguns direitos relacionados, por exemplo, à igualdade de gênero, dentre outros aspectos, tá? Outra coisa que muda também é a forma como esses movimentos sociais eles se organizam e acontecem, tá bom? Antes a gente tinha uma relação mais de hierarquia, tá bom? Os líderes desses movimentos, tá bom? E a massa aqui, e o restante das pessoas que fazem parte do movimento aqui. Nesse momento de movimento social, dentro desse contexto mais contemporâneo, as relações são mais de igualdade, esse é um ponto importante, tá bom? Professor, quais são os movimentos sociais contemporâneos? Movimento estudantil. Professor, o senhor falou que os movimentos estudantis já estão aí há um tempo, mas a partir desse momento eles sofrem uma reformulação, conforme eu já disse para vocês. A gente tem também o movimento feminista, a gente tem também o movimento negro, a gente tem também o movimento indígena, a gente tem o movimento da comunidade LGBTQIAPN+, a gente tem os movimentos ecológicos, que nesse contexto, né, de mudanças climáticas, são movimentos importantes e são movimentos muito atuais, por assim dizer. As mudanças climáticas, então, estão impondo aí a ocorrência de fenômenos extremos, como secas, chuvas mais intensas, e isso, obviamente, tem mobilizado a população a lutar pelas questões relacionadas ao meio ambiente, tá bom? A gente tem o movimento de defesa dos direitos das pessoas com deficiência, a gente tem os movimentos sociais dos trabalhadores de diversos setores, em especial dos trabalhadores que utilizam, por exemplo, essas plataformas
de trabalho, como, por exemplo, os motoristas de aplicativo, os entregadores que utilizam algumas plataformas para realizar esse trabalho. Então, a gente tem novas lutas também da classe trabalhadora nesse contexto em que nós estamos vivendo, tá bom? E a gente tem o movimento em defesa dos pets, né? Que é um movimento importante. Eu acho super interessante a forma como nós mudamos o tratamento com os animais em relação às últimas décadas, né? Eu lembro que o meu primeiro doguinho, ele tinha a casinha dele, mas era tipo no quintal, né? Hoje não, turma, isso mudou. Por exemplo, a minha cachorrinha, ela mora, obviamente, dentro de casa, tem uma cama dentro do meu quarto ao lado da minha cama, né? Então, essa relação mudou muito. Temos leis que protegem os animais, isso também é um ponto muito bacana. Tudo bem? Então, são esses aqui os movimentos sociais contemporâneos que a gente fala, ou movimentos sociais assim, mais atuais, por assim dizer, tá certo? Vou destacar alguns desses movimentos que eu acho importantes. O primeiro que eu vou destacar é o movimento feminista. Acompanhe comigo. Bem, o movimento feminista mundial, né, ele começou no século XIX, lutando ali pelos direitos das mulheres. Conquistou o direito, as mulheres conquistaram ali o direito ao voto, tá bom? Em muitos países, e também em muitos países, né, ao longo do século XX, tá bom? Isso é uma pauta importante e foi bastante importante nessa questão, tá certo? Ele foca basicamente ali na promoção da igualdade de gênero e na luta contra a discriminação contra as mulheres, tá? O feminismo, brasileiro, ele ganhou força nos anos de 1960 e 1970 e o movimento enfrenta questões persistentes na nossa sociedade até hoje, como, por exemplo, desigualdade salarial. Eu acho assim inconcebível a gente ter ainda mulheres com a mesma qualificação profissional, exercendo a mesma função, ganhando menos, por exemplo, que um homem. Não dá para a gente viver numa sociedade onde as mulheres são colocadas ali como inferiores em relação aos homens. Isso é para a gente pensar, tá? Violência de gênero. Apesar de todas as leis ali de proteção da mulher que a gente tem, as mulheres ainda sofrem muito com a questão do feminicídio, né, de morte. Então, é uma questão sensível que a gente precisa, obviamente, observar, tá certo? E aí a gente chega no momento em que os movimentos sociais, eles ganham as redes sociais, tá bom? Então, esses movimentos sociais, eles vão se utilizar desses novos espaços que estão a surgir, perdão. Como, por exemplo, as redes sociais, né? os cyberespaços. Então, hoje a gente pode mobilizar a população, se organizar através de movimentos sociais, utilizando aí as redes sociais. E tem sido uma ferramenta importante. E a gente precisa pensar também na forma como nós estamos utilizando essas ferramentas, essas redes sociais, para a realização não só dos movimentos sociais, mas também para o estabelecimento das nossas relações, tá bom? A gente vai ver ali, agora, a partir desse momento, as redes sociais como uma aliada ali nesse processo de organização dos movimentos sociais. Acompanhe comigo. Bem, a gente pode compreender aqui a tecnologia, né, como uma aliada na organização desses movimentos sociais. Isso porque a internet ela tem se tornado um novo espaço de debate. Tá? A gente só fica preocupado com essa questão das pessoas quererem falar o que bem entenderem, com o discurso de que estão ali gozando da sua liberdade de expressão. E as coisas não funcionam muito assim. Nós não temos direitos absolutos aqui no Brasil, tá bom? Isso é um ponto importante para a gente refletir. As manifestações de 2013, por exemplo, elas foram um marco ali nos movimentos sociais organizados ali em rede, onde as pessoas vão lá, se juntam e saem para os protestos, organizam os movimentos, tá bom? Sem a necessidade de ter alguém financiando, alguém por detrás disso. É muito espontâneo, é muito genuíno, por assim dizer, tá certo? E isso é feito utilizando ali as redes sociais de uma forma geral, essas que a gente conhece. Por exemplo, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o Telegram, dentre outras redes sociais, por assim dizer, tá bom? A internet ela se tornou o espaço onde
a gente pode colocar o nosso ponto de vista, né? Mas como eu falei para vocês, a gente precisa fazer isso com muita responsabilidade, tá certo? A gente não pode usar do discurso da liberdade de expressão para falar, ofender, para dizer aquilo que a gente bem entender, achando que a gente não está a gente não está ali, tipo, sendo uma pessoa ruim com relação aos outros grupos, às outras comunidades, a outros povos também, tá bom? Então, são questões que a gente precisa pensar, certo? Bem, a internet, né, as redes sociais, de uma forma geral, é um terreno fértil ali para os movimentos sociais se organizarem e atingirem ali um número maior de militantes e também um espaço importante para as pessoas lutarem pelos seus direitos, certo? Então, a gente tem ali a tecnologia como uma aliada, com algumas observações, é claro, mas, assim, é importante que a gente faça um bom uso desse espaço para que a gente tenha realmente ali uma luta pelos nossos direitos, tá bom? Sem, obviamente, ofender, sem também radicalismo, tá certo? Dando continuidade, a gente vai ver agora tratar de ética e moral dos movimentos sociais e rede social, tá bom? Vamos entender como funciona basicamente essa dinâmica. Acompanhe comigo. Bem, a ética na disseminação de informações verdadeiras e a responsabilidade sobre as fake news, tá bom? Então, a gente precisa, obviamente, aproveitar esse espaço das redes sociais, da internet, para se organizar, para se mobilizar, para propor ali uma bandeira de luta que seja importante, mas a gente tem que pensar também na ética que envolve ali as informações que são disseminadas dentro desses espaços, tá bom? A importância de movimentos sociais ali promoverem a diversidade e a inclusão dentro das redes sociais também é um ponto importante. O equilíbrio entre a moderação de conteúdos e a preservação da liberdade de expressão online é outro ponto sensível dentro dos movimentos sociais, nas redes sociais, e que a gente precisa, obviamente, cuidar dessa questão. A ética no uso de algoritmos, tá, para influenciar opiniões e comportamento nas redes sociais. Isso tem acontecido muito, tá, turma? O uso dos algoritmos para influenciar aí nos resultados de eleições, para influenciar a opinião pública em diversos aspectos. E esse é um ponto importante e sensível nesse contexto que a gente vive de informações, de bombardeamento de informações nas redes sociais de uma forma geral, tá bom? Então, a gente tem que fazer o bom uso desses espaços, aproveitar o espaço que a gente tem, a internet, as redes sociais de uma forma geral, para a gente fazer um espaço realmente que seja um espaço de organização, que seja um espaço onde a gente possa organizar os movimentos sociais, onde a gente possa ali se juntar para lutar pelos direitos, não só da nossa comunidade ou aqueles que vão me beneficiar, mas pelos direitos de todas as populações, de todos os povos, de todas as comunidades que formam ali a nossa sociedade, tá bom? Então, esse é um ponto importante para a gente analisar. Vocês que estão aqui já nasceram aí utilizando as redes sociais, né, utilizando o espaço das redes sociais para se comunicarem, por exemplo, tá bom? Então, façam uso desse importante espaço de forma racional, de forma que realmente ele possa ser um espaço onde vocês consigam ali se organizar, consigam realizar movimentos sociais que busquem ali o direito de uma certa comunidade, o direito de um povo, o direito da sociedade como um todo, tá bom? Façam bom uso desse espaço. Com isso, a gente encerra o conteúdo desta aula.